Cara, o episódio do buraco, o último da 7ª temporada de Rick and Morty, foi sensacional. Não só pelo roteiro que mexeu com a mente de quem tava assistindo e aquele grande plot twist do Morty no final, mas com uma parte que muita gente não comenta, que foi o aparecimento da Diane Sanchez, ainda que seja lá nos medos do Morty, mas nós podemos ter um vislumbre de como seria de fato a esposa do Rick. E eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso hoje, sobre essa personagem e sobre qual foi o sentimento de ver ela ali tendo tanto tempo de tela ao lado do nosso Rick e da família. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, a Diane Sanchez, a esposa do Rick, é um daqueles personagens que nem mais existe, mas é importante demais pra lore da série. Afinal, a morte dela significou a chave de abertura do Rick para o multiverso, né? Ainda que de uma forma melancólica e buscando vingança contra aquele que foi o responsável pela morte da sua mulher e da sua filha. Foi esse o combustível que fez o Rick se aprofundar cada vez mais nos mistérios dos infinitos universos, aproveitando e evoluindo cada vez mais a sua inteligência descomunal, desde a criação de novas tecnologias descobertas em planetas alienígenas de outras dimensões, e por outro lado aumentando cada vez mais o seu estado depressivo. Então a maior parte da vida do Rick que nós conhecemos descende deste fato e da importância dessa personagem, a Diane Sanchez. E o episódio do buraco nos deu essa oportunidade de conhecer um pouco mais dela, ainda que não seja a real Diane e que não seja exatamente a forma como ela agia enquanto estava viva, porque aquilo tudo aconteceu nos medos do Morty, né, manifestados dentro do buraco. Então todas aquelas informações estavam na mente dele ou no seu subconsciente. Ele sabe sim muita coisa sobre a sua avó, porque provavelmente no off o Rick conta pra ele. A gente já viu alguns momentos, algumas coisas sendo ditas, né? Até ali no buraco do medo tem um momento que a Diane tá com o Rick, que ele comenta sobre quando eles se conheceram. Eu usei eles num drone que os federais me fizeram construir, como conheci minha esposa. E os autores conseguiram esconder e ao mesmo tempo brincar com essas informações sobre a mãe da Beth por tanto tempo, cara. Lembra? Lá naquele 1º de abril, quando eles lançaram o primeiro episódio da 3ª temporada, com toda aquela memória que nós tivemos acesso junto com aquele agente da Federação, sobre como o Rick inventou armas de portais e como a esposa e a filha dele morreram, pra no mesmo episódio a série dar a entender que aquilo tudo era fake, era uma memória falsa. Só que na 5ª temporada nós descobrimos que não era falso, que aquilo de fato aconteceu. Isso tanto nas memórias do Pessoa Pássaro no episódio 8, quanto lá no episódio da fuga do Evil Morty, que nós vemos algumas memórias do Rick. E essas imagens, pela visão do Rick que nós temos, são muito tristes, cara, porque ele só tem frustração, saudade, raiva e vingança, e lembranças de um casamento que não deu certo, né? Esses são os gotejos de informação que a gente veio recebendo, inclusive no primeiro episódio da 6ª temporada, quando o Rick volta para a realidade original dele, C-137, e nós vemos que ele espalhou caixas de som com a inteligência artificial dele utilizando a voz da Diane. É uma angústia que se manifesta em vários momentos do Rick. Então, cara, dito isso, tudo isso que a gente viveu com ele basicamente desde a 1ª temporada até a 6ª, até o final da 7ª temporada, e de repente vem então o episódio do buraco e apresenta ali aquela versão da Diane inicialmente amedrontada porque o Rick da sua dimensão salvou ela da explosão da bomba, mas acabou morrendo, e ela vai parar nessa dimensão então que seria do nosso Rick. Nós sabemos que tudo aquilo está acontecendo dentro do buraco. Mas o próprio Rick ali também da cabeça do Morty começa aos poucos se empolgar. Tudo aquilo que ele tá vivendo ali com a Diane e aquilo que ela tá vivendo com a família não é só algo que intimamente os próprios personagens sonham em acontecer. Sabe aquele sonho impossível? É basicamente aquilo ali que a gente tá vendo. E é bizarro como esse episódio conversa conosco também nesse sentido, porque os próprios fãs de Rick and Morty sempre sonharam em ver a Diane, em saber como ela era, em saber especular como era a relação dela com o Rick. E aqui nós vemos uma mulher independente,
inteligente, destemida, super inteligente, cientista também na sua área, pela qual o Rick era apaixonado. E isso tudo a gente já consegue ter uma noção pela mente exagerada e toda a problemática do Maury. Ele tem essa visão não só no campo do que ele imagina. É claro que a imaginação complementa informações e imagens que sabemos apenas pela boca de outra pessoa. Mas o complemento aqui é justamente para as coisas que o próprio Rick deve ter falado para o Maury. O Rick ficava bêbado bastante, inclusive, né? Pessoas que amam quando estão bêbadas falam demais. Nas últimas temporadas temos nos acostumado a ver o Rick um pouco mais vulnerável em algumas coisas, principalmente sentimentalmente. Mas esse episódio, cara, trouxe uma vulnerabilidade diferente, uma tranquilidade, um conforto nas atitudes dele. Mais uma vez, eu sei que estava na cabeça do Maury, mas na forma quase inocente com que ele passou aqueles dias ali com a Diane dentro do buraco. E isso tudo fica ainda mais bonito e melancólico quando nos lembramos que lá no episódio 5 da 7ª temporada foi revelado que o Rick Prime em certo momento utilizou um dispositivo criado por ele chamado dispositivo Ômega, que tem o poder de apagar todas as versões de qualquer ser. E ele fez isso com a Diane, de todos os universos. Ah, mas então por que a Beth sobreviveu? Cara, o que aconteceu com a Diane do nosso Rick não é a mesma coisa que aconteceu com essas Dianes que ele apagou. Quando ele apagou todas as Dianes, a Diane do nosso Rick já estava morta. Então eu não sei se o objetivo do Rick Prime era de fato matar a Diane e a Beth ou matar o Rick, mas ele soltou aquela bomba e na realidade do C-137 ele acabou matando as duas, mas não é um evento canônico em todas as realidades. E o Rick Prime era cruel por natureza, né? Tanto que ele fez aquela versão meio aranha, robótica, falando besteira da Diane, justamente no sentido de vulgarizar a imagem dela para provocar o Rick lá no âmago da tristeza dele. Então, cara, essa aparição dela no episódio do buraco, além de acalentar um pouco o coração dos fãs que sempre quiseram ver um pouquinho de felicidade do Rick com a Diane, quiseram ter esse sonho maluco da Diane poder conviver com a família, foi muito legal, cara, e até meio poético a forma com que essas coisas na mente do Maury acabaram se manifestando, porque nós vimos momentos de muita cumplicidade, muito respeito e muito amor entre a Diane e o Rick. E eu não sei em vocês, mas em mim só me deu mais vontade ainda que eles dessem um jeito aí de reverter, talvez com tecnologia e engenharia reversa, os efeitos dessa arma Ômega para trazer de volta as pessoas que foram apagadas. Acho difícil, mas acho válido, né? Não custa a gente teorizar e tentar. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião, cara. O que você acha da Diane Sanchez? Você gostou da forma que ela apareceu no buraco? Você imagina que a versão original dela era muito diferente daquilo? Aquilo é uma versão idealizada do Maury, baseada no medo que ele tinha do Rick se dar tão bem com ela, que ia acabar deixando ele de lado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, bora trocar uma ideia, debater, tem temporada nova chegando esse ano, provavelmente logo logo já tá aí, e tem muita coisa para nós conversarmos aqui no canal ainda. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão, se inscrever aqui no canal, é muito importante que você se inscreva, deixe o like, dá um hypar aí também, essa ferramenta nova, se tiver no celular aí, dá um hypar que você ajuda muito o canal, me ajuda muito com esse vídeo aqui também, e claro, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos teorias que eu trago aqui pra vocês. Um salve especial a todos os membros desse canal da Família Noturna que mantêm esse canal firme e forte e trocam muita ideia comigo lá no nosso grupo no WhatsApp. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto de esquina.